Bem-vindos e bem-vindas ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. E o secretário-geral da CSA, Rafael Freire, fala sobre a estrutura da CSA e sobre sua importância para o movimento sindical das Américas. A CSA é a Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas. Somos 48 centrais sindicais nas Américas, representando 55 milhões de trabalhadores. O nosso objetivo principal, a defesa da classe trabalhadora, nos seus mais diversos temas. Nas cadeias globais de produção, na organização sindical, nos temas de imigração, nos temas das mulheres, da juventude, da igualdade racial, do combate ao trabalho infantil, ou seja, nós somos a organização, a voz da classe trabalhadora nas Américas. A CSA sempre teve claro que nós temos que ter a força programática. Nós temos que ter organização, manifestação e propostas programáticas. E nós construímos a PLADA, a Plataforma de Desenvolvimento das Américas, que serve para fazer oposição ao neoliberalismo, mas serve também para construir alternativas. E uma alternativa integral, em que olha o desenvolvimento sustentável no seu aspecto econômico, político, social e ambiental. A PLADA hoje é o instrumento programático mais poderoso que nós temos nas Américas para construir um modelo alternativo. Nós temos várias frentes de atuação que representam o conjunto das demandas da classe trabalhadora. Organizar e defender as companheiras mulheres, a igualdade de gênero, a participação das mulheres desde o sindicato de base até a estrutura de comando dos nossos países. Defender a participação efetiva dos jovens, a organização da classe trabalhadora nas cadeias globais de produção, a defesa pela igualdade racial, ou seja, os temas que demanda a classe trabalhadora, a CSA, além de propor programaticamente alternativas, organiza esses companheiros e companheiras em defesa do nosso povo. Os desafios em 2021 são enormes. Nós vamos ter o impacto da pandemia. São mais de 43 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas só da América Latina e Caribe. Nós temos o desafio de defender a democracia na nossa região. Já começamos a reverter a onda conservadora. Nós queremos organizar, apresentar programa e dizer aos milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas: venha para o sindicato, aqui é sua casa. E nós estaremos preparados e aceitamos o desafio. Nós vamos organizar e dar alternativa à classe trabalhadora aqui das Américas. Essa é a nossa política, essa é a política da CSA, da Confederação Sindical das Américas. E a CSA realizou mais de 500 atividades em 2020, com cerca de 7 mil participantes. O destaque foi a participação majoritária das mulheres. Olá! Lançamos hoje uma editorial da CSA no nosso programa CSA TV. É um espaço para o pronunciamento de nossos dirigentes e dirigentas da CSA, dos dirigentes e dirigentas das nossas centrais sindicais afiliadas, dos sindicatos, do nosso sindicalismo, do sindicalismo das Américas. Será um espaço de opinião política e posicionamento político. Estamos em uma luta permanente para construir um modelo alternativo ao neoliberal. Estamos em luta a cada dia para enfrentar a pandemia, os efeitos e o impacto da pandemia, mas também para enfrentar os ataques à democracia, os ataques aos direitos sociais e trabalhistas que enfrentamos durante a pandemia. Essas últimas semanas foram históricas para a América Latina. Nossa região viu de perto a força das mobilizações, a força das ruas e o potencial transformador da classe trabalhadora. O plebiscito histórico do Chile representou um dos maiores triunfos do movimento social que emergiu da juventude chilena e foi assumido por diferentes organizações, entre elas a nossa central afiliada CUT Chile.
Os cidadãos chilenos conseguiram acabar com a Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet. Na Bolívia, o triunfo de Luiz Arce veio com o apoio de diferentes movimentos sociais, sindicatos, povos indígenas, partidos e outras organizações, após uma longa batalha contra o regime ilegítimo de Janine Áñez e o golpe contra o ex-presidente Evo Morales. Na Colômbia, também se desenvolveu uma grande mobilização nas principais cidades do país em defesa da vida, da democracia, da paz e da negociação do documento de emergência para as centrais trabalhadoras. As organizações sociais e sindicais da Costa Rica saíram às ruas para protestar contra as medidas econômicas adotadas pelo governo, em detrimento da população. Da mesma forma, no Haiti, as pessoas saíram às ruas em busca de transformações sociais e a renúncia de seu atual presidente. Todos esses eventos tiveram uma importância presença do movimento sindical, das mulheres, dos jovens e de diferentes setores, que, sem dúvida, têm sido parte fundamental para alcançar essas últimas conquistas com a plena convicção de que lutar vale a pena. Quando nos aprofundamos na situação do trabalho infantil, vemos que, apesar dos inúmeros esforços e os recursos existentes, segundo a OIT, em outubro do ano passado, 10,5 milhões de crianças, meninas, meninos e adolescentes trabalham na América Latina e no Caribe. Desses, 75% realizam atividades perigosas. Ressalta-se que a CSA, desde a sua fundação em 2008, está comprometida com a erradicação e a prevenção do trabalho infantil em todas as suas formas e como combate às causas que o geram. Por esse motivo, propomos a necessidade de um novo contrato social que inclua o respeito à liberdade de negociação e associação coletiva com direitos facilitadores ao trabalho decente. A partir da PLADA, Plataforma de Desenvolvimento das Américas, fazemos propostas como erradicação do trabalho infantil e da exploração familiar, como o trabalho não remunerado por meio de políticas de desenvolvimento produtivo, proteção do emprego a adultos, seguridade social de qualidade, distribuição equitativa da riqueza. Defendemos firmemente direitos das crianças e dos adolescentes à saúde, à educação pública e gratuita, a ter uma família, a um habitat saudável. A Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, a CSA, que representa mais de 55 milhões de trabalhadores no continente e é braço regional da Confederação Sindical Internacional, expressou sua satisfação com a contundente manifestação do povo boliviano nas eleições gerais do domingo passado. Depois de um ano do golpe contra o ex-presidente Evo Morales e de uma longa batalha contra o regime legítimo de Janine Áñez, os movimentos sociais, partidos e outras organizações sociais consolidadas no movimento pelo socialismo, mas conseguiram uma adesão massiva nas urnas. Um ano após o golpe, o povo boliviano tem a oportunidade de retomar a democracia e a liberdade. Essas eleições são fundamentais, não apenas para a Bolívia, mas também para toda a América Latina. Esperamos que, desta vez, sejam respeitados os resultados das urnas e a vontade soberana do povo boliviano. O sindicalismo nas Américas tem mantido uma campanha permanente de solidariedade ao povo boliviano, denunciando o golpe, a violação sistemática dos direitos humanos e a ingerência de forças externas na soberania do país sul-americano. Desde a CSA, parabenizamos o candidato vencedor, Luiz Arce, e seu vice-presidente, David Choquehuanca, no movimento Sindicalismo MAS, pelo resultado das eleições bolivianas. Em uma declaração emitida na última terça-feira, dia 27 de outubro, a CSA repudiou energicamente as ameaças de morte ao presidente da Central Unitária de Trabalhadores da Colômbia, Diógenes Orjuela, e a outros líderes da FECODE, Federação Colombiana de Educadores. A CSA exige do governo e do senhor Iván Duque medidas efetivas para proteger a vida e a integridade dos líderes sociais da Colômbia, enfatiza o comunicado. As ameaças de morte a esses dirigentes ocorrem em meio a múltiplas mobilizações
em todo o país, exigindo do governo respostas aos graves problemas econômicos e sociais sofridos pelo povo colombiano. Uma das reivindicações centrais visa acabar com a onda de assassinatos de lideranças sociais, sem adotar medidas de proteção e investigar para acabar com a impunidade, diz o comunicado que apela à solidariedade do sindicalismo internacional. A CSA expressa a sua satisfação e parabeniza o povo dos Estados Unidos. Mulheres e homens trabalhadoras e trabalhadores, e especialmente a afiliada da CSA, Federação Americana do Trabalho, Congresso de Organizações Industriais, que defenderam os ideais democráticos e garantiram que cada voto fosse contabilizado. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, teve o apoio da classe trabalhadora e os integrantes da AFL-CIO estiveram em campanha, falando com seus vizinhos, suas famílias e seus colegas de trabalho. A CSA espera que haja uma forte participação dos trabalhadores e das trabalhadoras neste novo governo. A CSA também parabeniza Kamala Harris, que fez história como a primeira mulher negra a chegar à vice-presidência. Uma vitória que abre portas para mais mulheres na política e ajuda a desmantelar estereótipos sobre as mulheres e a política. Desejamos força e resistência ao povo dos Estados Unidos, considerando que Donald Trump insiste que a eleição está longe do fim e já lançou acusações de fraude sem qualquer evidência em vários estados. O comunicado da CSA afirma: em um momento em que os países estão passando pelos graves efeitos do furacão ETA na região do Caribe, na América Central, que causou a perda de vidas e a destruição da infraestrutura social e produtiva, assim como em fenômenos climáticos anteriores na região, as consequências econômicas e sociais são dramáticas para a população em geral e para os trabalhadores e organizações sindicais em particular. Neste sentido, nos colocamos à disposição das nossas organizações afiliadas para acompanhar as iniciativas em torno das necessidades decorrentes do efeito do furacão. Em particular, solicitamos que nos informe sobre as medidas que considera necessárias para apoiar a população em geral, atender as estruturas sindicais e a direção das centrais. Além das limitações que temos no meio da pandemia Covid-19 e das urgências que ela nos impõe, a CSA buscará canalizar as demandas e respondê-las dentro do possível, diretamente em coordenação com a CSI. Nesta semana, a Confederação Sindical das Trabalhadoras e Trabalhadores das Américas, a CSA, realizou um encontro subregional do Cone Sul com as centrais afiliadas da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai para discutir a autorreforma. Este é o segundo encontro de um ciclo de debates prévios à Conferência Continental, que tem como tema transformar e fortalecer o sindicato para representar e organizar toda a classe trabalhadora. A conferência será nos dias 26 e 27 de novembro. Rafael Freire, secretário-geral da CSA, falou sobre os desafios enfrentados pelos sindicatos na região. Nós seremos aquelas pessoas que vão decidir sobre o nosso futuro. Ou seja, tem muito claro isso. Nós vamos decidir sobre nossa estrutura sindical. Nós vamos decidir se nós queremos mover essa América ou não na estrutura sindical. E a decisão nossa da CSA é que sim, nós devemos mover. Nós podemos ter uma segunda decisão, que não precisa mexer com isso. Não precisa mexer com a estrutura sindical, não precisa mudar. Essa é uma decisão possível, mas a nossa decisão é outra, é que sim, nós queremos mover e queremos iniciar. E sabemos que esse processo é um processo de convencimento e de construção política. Então não é do dia para a noite. Mas a CSA inicia em 2020 e quem sabe em um tempo importante nós tenhamos a nossa estrutura sindical mais forte do que nós temos hoje. A autonomia sindical, as questões de gênero e da juventude e a unidade sindical foram foco dos debates, que tiveram a participação de 58% de mulheres. Mais de 200 representantes de 12 centrais sindicais afiliadas à CSA participaram do encontro. E no ano passado continuaram as lutas para preservar a Amazônia e o Pantanal. E a América Latina foi o cenário de mobilizações indígenas e raciais. O
Os incêndios na Amazônia e no Pantanal avançaram fortemente nos primeiros 9 meses de 2020, enquanto o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, insiste em acusar as ONGs e os próprios indígenas pelos crimes ambientais. Os focos de incêndio no Pantanal, compartilhado pelo Brasil, com Paraguai e Bolívia, triplicaram entre janeiro e setembro deste ano, o que significa um aumento de 200% ao passar de 6.055 a 18.260. De acordo com os dados consolidados pelo Instituto Nacional de Investigações Espaciais, os incêndios no Pantanal, ecossistema que foi declarado Patrimônio da Humanidade pela ONU e que conta com uma superfície equivalente à soma da Bélgica, Suíça, Portugal e Holanda, foram os maiores desde 1998, quando começaram a ser analisados os dados. Na Amazônia, os focos cresceram 13,9% nos 9 meses de 2020, com um total de 76 mil focos, uma alta que os ecologistas atribuem ao crescente desmatamento do que é considerado como o pulmão do planeta. Somente em setembro, os incêndios na Amazônia aumentaram 60% em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto os do Pantanal aumentaram em 180% e registraram um recorde histórico. As chamas têm se expandido nos 2 principais biomas do Brasil, apesar da decisão do governo brasileiro de proibir o uso de fogo para preparar as colheitas desde o passado 16 de julho e por um período de 60 dias. Como forma de protesto, ativistas do Greenpeace ergueram uma estátua do presidente Bolsonaro imitando a Nero, o imperador romano que viu sua cidade arder em chamas. De acordo com o Greenpeace, a estátua procura mostrar o inconformismo diante das políticas ineficazes de Bolsonaro para combater o desmatamento. A estátua de 4 metros de altura é inspirada no imperador Nero e tem o rosto de Bolsonaro com uma coroa de oliveira na cabeça, uma lira dourada em sua mão esquerda e a direita estendida como dando uma ordem. A estátua também veste uma túnica com estampa de pele de onça, principal felino da América também ameaçado pelo fogo. Os incêndios no Pantanal têm crescido mais de 200% entre janeiro e setembro deste ano, os maiores registrados para esse período desde 1998, quando os dados começaram a ser analisados. O Pantanal é um bioma de 250 mil quilômetros quadrados divididos entre o Brasil, Bolívia e Paraguai. 56% da sua superfície fica em solo brasileiro e 26% dessa área já foi arrasada pelas chamas. A organização ambientalista culpa Bolsonaro pela negligência de suas ações e por colocar em risco a imagem do país com políticas que afetam a economia ao afastar investimentos pelos danos ao meio ambiente. O desmatamento na Amazônia brasileira aumentou 9,5% entre agosto do ano passado e julho deste ano, em relação ao ano anterior, e chegou ao seu maior nível desde 2008, segundo dados divulgados pelo INPE. A área de floresta devastada no período foi de mais de 11 mil quilômetros quadrados, o que é cerca de 9 vezes o espaço da cidade do Rio de Janeiro. Incêndios no Brasil, que se propagam pelas áreas devastadas, vem sendo uma das principais críticas ao governo de Jair Bolsonaro, tanto por opositores como pela comunidade internacional, que chegou a ameaçar reduzir os investimentos no país caso não sejam tomadas ações para preservar o meio ambiente. Na Colômbia, uma enorme caravana de indígenas percorreu durante 4 dias cerca de 500 quilômetros até Bogotá para realizar o encontro com o presidente Iván Duque. Os movimentos exigem ações concretas diante do recrudescimento da violência no país. A comunidade indígena Otomi, que vive na Cidade do México, decidiu ocupar a sede do Instituto Nacional dos Povos Indígenas do governo federal como forma de protesto. A ocupação leva 12 dias em busca de moradia digna, saúde, educação e trabalho. Maricela, uma das 5 mulheres que junto com um homem representam a comunidade que ocupa o edifício, conta que a demanda por uma casa digna tem mais de 2 décadas. Nós peleamos por uma vivienda digna. Nós lutamos por uma casa digna. Também lutamos por saúde, educação, segurança, tudo aquilo que temos direito como cidadãos. Então, como comunidade, dissemos já basta, como tudo isso que está acontecendo. Gilberto, outro dos representantes, diz que o governo da capital não tem cumprido com suas promessas e, por isso, o movimento indígena não teve outra opção a não ser tomar as instalações para fazer visível as suas petições. Temos também pedido na subsecretaria de governo e diretamente com Cláudia Sheinbaum. Em 2 anos, temos feito mais de 4 pedidos para uma audiência pública diretamente com Cláudia, mas desses 4 escritos nunca tivemos resposta, nunca nos citaram, nunca vieram nos ver, nem sequer aqui no prédio.
Com as autoridades da capital mexicana em alerta pela quase derrubada da estátua de Cristóvão Colombo no passado 12 de outubro, esta centena de otomias aproveitou a ocasião para se manifestar nesse dia com a ocupação do prédio, em cuja fachada agora se podem observar vários cartazes de apoio aos otomias. Ter sido eleita a primeira mulher negra vereadora em Curitiba justamente nesse mês é um presente para mim, para o movimento negro, para as mulheres, para todos os progressistas. Parece uma concretização de um trabalho que vem sendo feito há um bom tempo por muitas pessoas. E aqui em Curitiba, por incrível que pareça, é uma das poucas capitais que não reconhece o dia 20 de novembro como feriado. Então a gente continua nessa luta. Acredito que agora, entrando na Câmara de Vereadores, eu vou reforçar ali a luta que sempre foi feita para que essa data aqui em Curitiba seja reconhecida. Então a gente precisa ter proporcionalidade de representação. Não dá mais para continuar caminhando com 56% da população brasileira que é negra, fora dessas discussões. Isso se traduz no que a gente vê hoje, nessa falta de políticas públicas, nessas políticas que são políticas de morte, que a gente chama, né, que é não fazer política. Então, essa é a importância dessa data para nós, né, aumentar aí a intensidade da denúncia da situação que o racismo nos coloca. No Brasil, a semana foi marcada por inúmeras manifestações realizadas em várias cidades do país, como reação ao assassinato de Beto Freitas, homem negro que foi espancado até a morte por 2 seguranças do supermercado Carrefour de Porto Alegre. O caso ganhou repercussão internacional e tem sido comparado ao do norte-americano George Floyd. Conhecido pela comunidade, negro e de 40 anos, Beto Freitas foi assassinado na véspera do Dia da Consciência Negra, que marca a luta pelos direitos da população negra no Brasil. As brutais agressões foram registradas em fotos e vídeos que foram altamente difundidos nas redes sociais e que provocaram indignação e comoção no Brasil e no mundo. É um ato de resistência, mas estamos cansados de ser resistência. Só queremos a oportunidade de viver. Como gesto de solidariedade à vítima e em repúdio ao racismo estrutural, manifestantes saíram às ruas em diversas cidades do Brasil, como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. A impunidade dos autores do assassinato de Marielle Franco, 1000 dias depois de sua morte, é uma vergonha para o Brasil, disse Mônica Benício, companheira de Marielle Franco e futura vereadora no Rio de Janeiro. A irmã, Aniele Franco, tem o mesmo entendimento de que chegar a 1000 dias sem saber quem matou a Marielle, sem ao menos identificar o mandante do crime, é um fato vergonhoso para o Brasil. Atualmente, Aniele dirige a fundação criada para difundir o legado de Marielle. Infelizmente, a investigação não tem fornecido novas informações nos últimos meses e também nos últimos dias. Sabemos que é uma investigação que se desenvolve em sigilo. A família entende que o sigilo é importante, mas todos gostariam de ter mais informações sobre o caso. O assassinato a tiros da vereadora do PSOL no dia 14 de março de 2018 gerou comoção no Brasil e grande repercussão internacional. Além de vereadora, Marielle era ativista pelos direitos humanos, negra, lésbica e nascida em comunidade. Conhecida também pelo combate às milícias, foi vitimada juntamente com o motorista Anderson. A Anistia Internacional considera o caso emblemático por mostrar a dura realidade do Brasil. Apesar da prisão de 2 policiais suspeitos da autoria material, a investigação ainda não avançou na identificação dos mandantes do crime. Segundo informações da polícia, há várias hipóteses e fortes indícios de participação de milícias do Rio de Janeiro a serviço de políticos acuados com a atuação e com as denúncias feitas por Marielle Franco. Sou Carol Coelho, direto da sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.